Barbacenense lança sua primeira canção autoral. Tudo pronto para a primeira Copa da TV Estação Minas. No Direito em Resenha, doutora Ana Cristina é convidado sobre o projeto Em Prol da Família e da Vida. E no quadro Entrevista, Padre Danival é um debate sobre a campanha da Fraternidade 2019. Padre Jamilson Inácio da Silva vai assumir definitivamente a paróquia de São José Operário, em Barbacena. Sua nomeação foi publicada no início deste mês. Ele era o responsável pela paróquia do Bom Jesus da Cana Verde, em Tabuleiro. Padre Jamilson assume o lugar antes ocupado por Monsenhor Walter Pinto, que foi nomeado bispo. Tudo pronto para a primeira Copa de Futsal da TV Estação Minas, uma realização da Liga de Desportos de Barbacena, a LDB, com a TV Estação Minas. Ao todo, 16 equipes divididas em 4 chapas estarão na busca do título. A abertura da competição no dia 15, às 20 horas, no Ginásio Imaculada Conceição. Na chapa 1, Barroso, Ossa, Nete Rosas, Ciolim. Na 2, Canal, Juventus, Zeus e Divino. Já Salles significa Santa Efigênia e Sem Limites integram a chapa 3. Os componentes da 4 são as equipes Honórios, o Chau 10, City 10 e Correios. No Direito em Resenha desta semana, temos convidado o capitão Flávio Tafuri Matoso, da Polícia Militar, falando do projeto Em Prol da Família e da Vida. Você sabia que a Câmara de Dirigentes Lojistas de Barbacena atua de forma direta com o consumidor? Exatamente! Na CDL, além de fazer consultas SPC e Serasa, você tem um alerta de documentos, certificado digital, SPC Avisa e o cadastro positivo, serviço que poderá trazer facilidade nas compras, melhores condições comerciais, mais facilidade na aprovação de empréstimos e possibilidades de juros mais baixos. Vá até a CDL para mais informações. CDL Barbacena, aqui você pode mais. Rua 15 de novembro 62, sala 103, no centro de Barbacena. Nosso Direito em Resenha desta semana, nós estamos recebendo aqui como convidado o capitão Flávio Tafuri Matoso. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Direito em Resenha, junto com a doutora Ana Cristina. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. É um prazer abrir um espaço para a Polícia Militar num canal tão importante para a sociedade de Barbacena. Doutora, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. No Direito em Resenha. É sempre muito bom estar aqui debatendo, trazendo o máximo de conhecimento possível, o máximo de esclarecimento possível. E nós tivemos essa ideia de meio que homenagear, né, o Dia Internacional da Mulher, o mês da mulher, trazendo notícias boas. A gente sabe que a violência contra a mulher, a violência doméstica é uma realidade, é tema, né, de todo tipo de debate, de informação, de conversa, de diálogo, de tentativas de conter essa violência doméstica. Só que dessa vez a gente quer trazer boas notícias, né? E uma excelente notícia é esse trabalho desenvolvido pela Polícia Militar, que é um projeto que eles desenvolvem no seio familiar, tentando combater essa violência doméstica, não só tentando, mas obtendo resultados muito positivos. Então, o que a gente queria trazer para todas as mulheres e todos os cidadãos em Barbacena é essa ótima notícia, que é a existência e o desenvolvimento desse projeto. Como a senhora mesmo bem disse, estamos no mês da mulher, sabemos que há altos índices de violência ainda contra a mulher, mesmo diante de tantas atividades, tantas ações que hoje se tem no país nesse combate à violência, mas nós não queremos prender a esses altos índices de violência contra a mulher. Nós queremos hoje falar de ações que está sendo realizada para esse combate. Um desses programas que está aqui bem perto de nós, em Barbacena, é o projeto Em Prol da Família e da Vida, criado e desenvolvido pela Polícia Militar. Capitão, como que é realizado este programa? Márcio, quando a gente começa, né, doutora, a contar o projeto, vem aquele feedback, né, vem uma história na cabeça, né? O projeto foi criado em 2011, até então pelo
foi o Coronel Jesus Milagres, que hoje está na reserva remunerada, foi o nosso comandante. Então, o que aconteceu? Na época foi feito um recorte, um estudo, dos 10 anos anteriores, de 2011 a 2000, e Barbacena é uma cidade muito tranquila. Mas foi detectado naquele estudo que 34% das ocorrências de Barbacena eram sempre problemas de lesões, lesão corporal, via de fato agressão, e muitos deles ocorriam no ambiente familiar, no ambiente doméstico. E alguns deles a gente teve uma evolução dessa agressão, a gente via que começava com vias de fato, depois virava lesão corporal, depois acontecia o homicídio. Então a gente saiu daquele paradigma de que o que acontece no lar é só problema do lar, né? Aquela história que briga entre marido e mulher não se mete a colher. Então a gente já viu a necessidade do Estado interferir dentro da residência onde havia necessidade. A gente não tem a Polícia Militar, né? Lógico, tem uma demanda muito grande. Então a gente não tinha condições de abarcar atender todas as famílias que estavam em situação de vulnerabilidade social. A gente teve que fazer um recorte. Então qual foi o recorte? Foram aquelas famílias que já tinham um histórico de algum BO, de alguma ocorrência, que era ou ameaça, ou lesão corporal, ou a contravenção penal, né, de vias de fato agressão, que é aquela agressão que não chega a causar lesão, mas causa um impacto, um trauma muito grande para aquela família. Então a gente percebia que a melhor maneira de a gente evitar, a gente fala até muito daquela a prevenção prospectiva da violência, né? Porque aquela criança que está vendo os pais ali brigando dia após dia, vendo aquelas cenas de horrores, ele vai no futuro, né, externar aquilo, ele tem uma grande propensão também de ser uma pessoa violenta. Então a gente preferiu, a ideia do Coronel Milagres, então, quando criou o projeto, é a Polícia Militar, através de ações sistematizadas, são 5 ações de controle, intervir naquele ambiente do lar para evitar que aquela agressão que já ocorreu, porque a gente não consegue evitar a primeira agressão de todas as formas, o crime ele sempre vai existir, não existe uma sociedade sem crime, infelizmente, ela faz parte da sociedade, essa mazela. Então ele preferiu intervir a partir do momento que teve a primeira agressão, para evitar que aquela agressão ela evoluísse. E aí o projeto Em Prol da Família e da Vida, que foi escrito, né, em 2011, apresentado para a sociedade em outubro de 2011, eu lembro até que foi lá no Hotel Master Plaza, na ocasião, ele começou a agir em janeiro de 2012. Então o objetivo principal é o quê? Evitar o agravamento da violência no ambiente doméstico. E das grandes vítimas desse agravamento é a mulher. Sim. Aproveitando, né, esse ensejo que amanhã nós estaremos aí comemorando o Dia Internacional da Mulher, embora o projeto Em Prol da Família atenda qualquer membro familiar, né, qualquer tipo de agressão, 90% dos casos é mulheres. É lógico que a gente atende como vítimas vulneráveis, a gente fala de pessoas vulneráveis, né? Os grupos vulneráveis estão incluídos as mulheres, as crianças, os adolescentes, né? Aquelas pessoas de opções sexuais, né? LGBT, tem também a questão dos idosos e as pessoas com deficiência, mas 90% do nosso público-alvo que a gente atende é mulher. Mas como vocês fazem essa abordagem, depois de ter acontecido o primeiro ato violento, essa abordagem lá dentro da família? Bem, Márcio, o ponto de partida é o REDS. Então teve na verdade o projeto Em Prol da Família começa desde a primeira resposta é o BO em si. Então o Copom, né, o nosso Copom, quando recebe um chamado 190 e detecta que aquele caso é um caso de violência em ambiente doméstico, violência doméstica, eu não gosto muito de falar violência doméstica, né, doutor? Porque senão a gente confunde que só atende os casos da Lei 11.340, mas não é para atender a família com histórico de violência. Então, detectou que é uma família em situação de violência, qualquer membro familiar ali em conflito com o outro, seja lesão corporal, ameaça, ou vias de fato agressão, a viatura já vai lá no intuito de humanizar o atendimento. Não é o interesse do policial militar, é lógico, ele tem que tomar as providências previstas na lei, fazer a prisão, condução dos envolvidos, mas tentar mediar, né, atenuar o conflito, não agravar. Então chegar com aquela postura de humanizada, né, tratando aquela família não como mais um caso, mas um tratamento personificado. Tanto é que tem muitos casos aí que, em casos de reincidência, a vítima conhece o policial e o policial conhece a vítima pelo nome. Então o objetivo é esse também. Então teve aquela primeira ocorrência, é feito aquele registro, né? E aquele caso ele é encaminhado lá para a minha gestão. Hoje eu tenho uma sargento que trabalha lá nessa gestão de separar os casos de violência doméstica. De violência doméstica e violência familiar. Ela separa esse caso,
né? E ver onde a pessoa mora. E como o nosso policiamento aqui é setorizado, nós temos as bases de setor, que você já tem até, já foi até aqui abordado aqui por vocês. A viatura do setor onde mora aquela vítima, diferente da que atendeu a ocorrência, para a gente não misturar. Então, uma outra guarnição vai àquela vítima e faz uma segunda visita. A primeira foi o BO, a segunda é uma visita como um roteiro de entrevista. Lá, o militar se apresenta, se coloca à disposição daquela família, apresenta todo o rol, verifica se aquela vítima quer se submeter às ações de controle do projeto. São 5, né? São 5 ações de controle e é feita toda uma entrevista. Ela verifica todas as questões, verifica se quer acompanhamento de algum órgão parceiro, e aí que entra, né, as nossas entidades governamentais e não governamentais, como a OAB, né, com a OAB Mulher, entra a questão do CREAS, com a questão de assistência social, grupos de autoajuda. Então ali é feita toda uma apresentação. O militar faz ali todo um questionário, ali é delineado um perfil daquela vítima, o que ela narrou, e aí 15 ou 20 dias depois a gente faz um controle à distância. Ou por telefone, nós temos uma policial feminina que trabalha lá fazendo contato telefônico. Eu acho que a gente escolheu uma policial feminina que ela é normalmente a mulher, ela é mais sensível a entender uma outra mulher. É mais aberta para... Né? E ela sabe se dialogar melhor, ela sabe, vamos assim, sem invadir a privacidade, porque esse projeto trabalha muito com a questão da intimidade, mas sem invadir tanta privacidade, ela consegue descobrir muitas coisas ali do que aquela família está convivendo ali naquele contexto de violência. Então é feito ali, nós temos também um canal Fale Conosco do nosso site, da Polícia Militar, da página do Em Prol da Família. Beleza, feito o contato telefônico, é feito um boletim simplificado. Depois de 15 a 20 dias, a gente faz uma entrevista com vizinhos para saber se naquela residência houve novos históricos de violência que não foram registrados, porque a gente tem muita cifra negra nesses casos, né, doutora? Tem muita mulher que sofre violência e não aciona a Polícia Militar com medo, porque ali naquele ambiente familiar, fica ali naquele mesmo ambiente, o agressor e a vítima em constante contato. E ali é difícil para a gente conseguir prevenir, a melhor maneira que a gente viu foi dessa forma. Então, esse vizinho passa essa informação, porque o vizinho, a gente parte daquela questão da rede de vizinhos protegidos, né? O vizinho protege e vigia o vizinho em solidariedade. Então, o vizinho passa muita informação. E daí, a 25 dias, a gente faz a última resposta, que é a última visita familiar. Aí a gente procura aproveitar a mesma guarnição que atendeu a ocorrência, para ele mesmo notar se houve melhor ou não depois que a polícia interviu naquele ambiente. Você faz todo o acompanhamento. Faz todo o acompanhamento. Aí verificou, está reincidindo? Vamos encaminhar para o delegacia de mulheres no caso de mulher como vítima. É um caso de crianças de portadores de deficiência ou idoso em situação de vitimização? A gente manda para a Procuradoria do Idoso. É uma assistência judiciária? A gente tenta envolver a Defensoria Pública. A gente conta com o apoio da OAB Mulher, né, que está a representante aqui, a doutora Ana Cristina. Então, a gente tenta envolver todos os parceiros, até porque a violência doméstica ela tem múltiplas causas. A Polícia Militar sozinha não vai conseguir resolver o problema da violência. Como não consegue resolver? A gente precisa de entidades representativas da sociedade, a gente precisa de grupos de autoajuda, o CONCEP nos ajuda, o Ministério Público, as varas da Infância e Juventude, da Vara de Família do Poder Judiciário, né, a Delegacia de Mulheres, o CREAS, os CRAS, o CAPS. Então, a gente precisa envolver esses órgãos parceiros. Essa rede ela é importante para solução desse problema, desse combate, conflito, dessa prevenção. E doutora Ana, como que a senhora vê um projeto nesse combate à violência, principalmente para a mulher? Olha, a primeira vez que eu tive contato com o projeto, que foi esse ano, foi muito recente, aliás, desculpa, finalzinho do ano passado, eu fiquei realmente encantada com a forma como a Polícia Militar ela saiu daquela obrigação de atender a ocorrência e não se envolver mais com o assunto. Eu acho que essa é a beleza do projeto. Além do atendimento da ocorrência, que é uma obrigação institucional da Polícia Militar, ela expande a atuação dela para um trabalho preventivo. E foi isso que eu achei sensacional. E eu vejo tudo isso como uma grande oportunidade, como você disse, de formação de uma rede de apoio a um problema que é de todos, incomoda a todos, levanta questionamentos em todos, e só que, na maioria das vezes, a gente sabe do problema, fala sobre ele, comenta sobre ele, julga, às vezes, né, quem está envolvido diretamente com o problema, mas o que é necessário fazer é realmente se envolver naquilo em que você tem capacitação, no órgão que você representa. Então, essa formação dessa rede, inclusive da mídia,
né, que é o canal capaz de dar voz e dar vez, né, para todos os projetos muito bons que são desenvolvidos às vezes separadamente. Alguém está desenvolvendo um projeto aqui, outro ali. Então, quando você junta todas essas pessoas trabalhando em vários projetos dentro de um objetivo só, eu acho que é aí que a mágica acontece, a mágica da transformação social, a transformação das instituições. Eu acho que é aí que o trabalho realmente começa a evoluir de forma multiplicada. Então, eu achei sensacional esse trabalho da Polícia Militar, porque ela extrapola a função institucional dela para fazer com que não aconteça novamente. Essas 5 etapas, né, que o capitão Tafuri mencionou, elas me parecem muito bem estruturadas, muito bem direcionadas para um objetivo, que é evitar que essa violência aconteça. E eu acredito que todos os outros órgãos interessados no efetivo combate da violência doméstica contra a mulher, contra o idoso, contra a criança, enfim, contra todos esses grupos que são, né, como o senhor disse, mais fragilizados e precisam de uma atenção maior, eu acho que esse trabalho conjunto é que vai possibilitar que esses índices caiam cada vez mais. Eu acredito que a polícia tem até, né, dados concretos de que com esse trabalho os índices de violência diminuíram. Então, quanto mais a gente divulgar para os advogados, saber que eles podem contar também com esse braço estatal, com esse apoio da Polícia Militar para os próprios clientes, isso é muito bom, isso é muito interessante. Então, a cada vez que a gente junta forças, né, é como as sinapses cerebrais, a coisa aumenta, a rede aumenta e o resultado com certeza só pode ser muito positivo. Bom, já são 7 anos que o programa está aí em ação. Capitão Flávio, quais são os resultados alcançados até agora? Tem números, dá para se falar? Não? Sim, hoje atualmente nós estamos com já 735 famílias já assistidas pelo projeto. Que ótimo, né? Isso é muito bom. Né? E desses 735, nós já, 825 nós já atendemos. Desses 825, 790 famílias já tiveram seus casos encerrados. Nós estamos hoje com 35 famílias acompanhando. Dessas 35, a gente teve apenas uma reincidência em 6. Então, foi menos aí do que 20%. É muito significativo muito isso, bom, né? Doutor? Então, a gente fez esse projeto já foi alvo de 2 pesquisas científicas em cursos de especialização e de especialização em gestão e segurança pública, né? No primeiro, 95% das famílias entrevistadas se mostraram receptivas a receber a Polícia Militar dentro de casa para poder fazer esse trabalho de prevenção. E no outro, né, a gente fez um recorte aí, fez uma análise dos casos de 2012 a 2016, de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2016. E verificamos que 36% dos casos estavam ocorrendo reincidência, uma média muito menor que a nacional, que a média nacional hoje pelo Cisnan, né, que é o Sistema Nacional de Atendimentos Médicos do SUS, ele caminha em torno de 54%. Então você vê, uma violência doméstica hoje ela tem mais da metade de chance de repetir naquele lar. E nós conseguimos em Barbacena na casa de 36%. Então, foi uma média menor. A gente conseguiu frear um pouco essa questão da reincidência. E hoje, caiu mais ainda, porque nós estamos com 35 casos, só 6 a gente teve reincidência. A gente está conseguindo resultados muito positivos com ele nesses 7 anos. Além do que, o projeto já foi reconhecido em algumas premiações, tanto a nível nacional quanto a nível internacional. Bom, você disse aí que as famílias, elas estão sendo muito receptivas a esse trabalho da polícia. Quase a totalidade. E como você observa assim, esse resultado, a que você adere essa receptividade tão positiva da polícia lá dentro dessas famílias? A primeira, né, Márcio, é o comprometimento do policial militar. Realmente ele entendeu o recado, né? Foi uma quebra de paradigma, que a gente passou muitos anos aí com a polícia se preocupando mais em só atender a ocorrência. Na verdade, a demanda é muito grande também, a gente tem que entender isso. Mas o policial militar foi o militar que executou o projeto que entendeu o recado. Porque ele passou a se tornar conhecido da comunidade e a comunidade passar a conhecê-lo pelo nome. Então eu vejo lá, né, o sargento, alguns militares trabalham, o sargento Esther, o sargento Wagner, lá nós temos lá uma sala na 60, até convido a todos para conhecer. A doutora Ana Cristina conheceu a nossa rede integrada de violência intrafamiliar.
Então ele trabalha lá a patrulha de violência doméstica, de prevenção e o Em Prol da Família da Vida. Então a gente vê muitos relatos lá das pessoas chegarem e falar o nome do militar que atendeu. O sargento X foi lá em casa, me orientou dessa forma. O sargento Y falou isso comigo, eu achei interessante e tal. Então quer dizer, o que era só o nome, era o polícia, falava o polícia veio aqui, o polícia virou o sargento X, o sargento Y, o sargento Z, e o sargento conhece a vítima, dona tal, senhor tal. Então isso, quando eu percebo no militar essa identificação com as famílias atendidas, e as famílias por sua vez, elas replicam essa identidade com o militar, eu acho que é o maior do sucesso, por mais do que os resultados mesmos, estatisticamente falando. Então é um programa que, assim, às vezes, indiretamente, essa grande a proximidade com a comunidade e polícia, de repente está contribuindo até no combate a outras atividades, outros problemas, por causa dessa confiança. Porque quando a gente envolve a OAB, quando a gente envolve essas entidades, a gente não está trabalhando só a violência em si. A gente também está preocupado com as causas, né? Problemas de vício, problemas de neurose, problemas psicológicos ali que convivem naquele contexto, né? Problemas de vulnerabilidade social do indivíduo. Então a gente envolve com a gama de atividades que não fica só presa, porque na verdade a violência doméstica ali é um resultado de uma série de fatores. Então quando a gente envolve, faz essa rede interligada de parceiros, combatendo a violência doméstica, a gente não está combatendo só o que se aflora para nós, que é a exacerbação da violência, mas sim os fatores que sustentam aquela violência naquele lar. Isso que eu acho de mais interessante. E que muitas vezes eles estão disfarçados, né? Ou mal informados. Uma coisa muito importante que o senhor falou é a dificuldade em obter dados precisos sobre as ocorrências, porque muitas vezes a vítima não fala ou resolve esperar um pouco. Então, essas duas facetas da humanização, que é do policial conhecer a vítima pelo nome e vice-versa, eu acho que tem chance de aflorar muita coisa que não é dita, não é esclarecida, e que às vezes está lá muito disfarçada, escondida, mas que pode ser a verdadeira causa. Exato. Eu acho que essa humanização, ela é um fator determinante em conseguir chegar às causas, eliminar as consequências e talvez equilibrar esse quadro de violência tão grave e que parece descontrolado mesmo. Né? A gente fica muito feliz, né, por saber que a polícia desenvolve um projeto tão importante para a sociedade, pouco conhecido pela sociedade, né? Que também o objetivo não é fazer um marketing, sim, ter mais ação e os resultados, mas é importante que nós estamos aqui debatendo e apresentando para a sociedade, né, que hoje tem esse projeto que está com resultados positivos. E agora, a pergunta bem mesmo popular, capitão, você está acompanhando o desenvolvimento desse projeto para o Flávio Tafuri Matoso e não o capitão. Como que é ver esses resultados positivos? Eu vejo com muita alegria, porque a gente, mesmo eu falando na condição de não estar lá, né? A gente tinha, antes de entrar na polícia, eu tinha uma outra ideia, né? Antes de entrar para a polícia, a gente tinha uma outra ideia da instituição, né? Achava que a instituição só focava em um resultado só na repressão, fim. Né? E a gente não olhava muito a questão da proteção do cidadão de bem. A gente queria, o tempo todo, né? Você apreender droga, aprender marginal, aprender droga, aprender marginal. E não é só isso a atividade da Polícia Militar, né? Não é só isso. Nossa atividade é muito mais complexa, muito mais dinâmica e de amplitude quase que total. Né? A gente tem que realmente, ao ver a polícia preocupada com a questão familiar, né, juntamente com os demais órgãos, na questão de parceria, eu me sinto assim, realizado também. É lógico que a gente tem que incomodar aquele cidadão em conflito com a lei, ele tem que se sentir incomodado. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que proteger também o cidadão de bem. Né? O cidadão de bem, ele merece a nossa atenção, independente do que aconteça. Essa é a nossa função, essa é a legitimidade da instituição existir. O que sustenta a nossa instituição é o reconhecimento do trabalho pela sociedade. E nós temos que proteger o nosso cidadão de bem. Bom, nós parabenizamos a Polícia Militar por esse excelente trabalho realizado em Barbacena. Sabemos que tem vários outros
projetos que a polícia desenvolve em prol da qualidade de vida da população, nas atividades preventivas. Em breve nós também vamos estar falando sobre esses programas aqui no Direito em Resenha, aqui na Estação Minas. Agradeço ao capitão Flávio por estar aqui com a gente, falando um pouco desse excelente trabalho que a polícia desenvolve junto à sociedade. Eu gostaria de agradecer como convidado, principalmente a doutora Ana Cristina que me convidou, né? A gente estreitou os laços desde o final do ano passado, devido à OAB Mulher. Queria agradecer a presença. A forma da gente também tornar o projeto mais conhecido é trazê-lo para a imprensa, para a gente apresentar para a sociedade o projeto, o cidadão saber que nós desenvolvemos esse trabalho de prevenção à violência doméstica. Um trabalho que foi criado começou pequeno, né? Uma ideia muito interessante e que hoje está expandido e conseguimos essa amplitude aí de atendimentos, né? Nós já atendemos mais de 800, quase 830 famílias até agora e pretendemos continuar enquanto a polícia tiver condições, né? Que a gente pretende manter. Porque o segredo de um projeto é a sua perenidade. A gente não pode interromper, independente se muda. A gente tem que ter persistência, independente das dificuldades. Tem que ter persistência e resiliência com o projeto. A perenidade que vai fazer com que ele se sustente também perante a sociedade. Ok, doutor, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço e eu queria só que o capitão Flávio esclarecesse. Quando um advogado, uma vítima, qualquer pessoa que queira o apoio da Polícia Militar, como que ela deve fazer para entrar em contato com o projeto de vocês? Sim, doutora, nós temos uma sede lá na companhia, tá? Nós temos uma sede lá na companhia já bem estruturada, lá funciona a prevenção à violência doméstica e o em prol da família e da vida. O telefone lá é o 32, né, o DDD 3052 1094. Então lá a gente vai ter 3 militares muito capacitados, 2 trabalham na patrulha de violência doméstica e 1 no em prol da família, que é o sargento Wagner, a sargento Esther e a cabo Fabiana. E eu também, como fui gestor, como tenente, fiz meu trabalho científico sobre o projeto, né, de especialização, também me encontro à disposição como comandante da companhia e aguardo a visita também dos senhores da OAB, das entidades, né, outras entidades que também têm interesses pastorais que querem participar conosco. Nós estamos de portas abertas e agradecemos muito a visita da senhora. É muito importante, né, Márcio, que a mídia tem essa função, né, de não só trazer notícias, mas também trazer todo tipo de boas notícias, boas iniciativas, e eu acho que é isso que muda realmente, tanto o micro quanto o macro mundo da gente. E toda boa notícia, toda boa iniciativa, todo bom projeto, ele tem que ser divulgado, apoiado e que ele possa crescer, né, e cada vez mais forte, cada vez mais atuante. A gente é que agradece essa iniciativa da Polícia Militar. Estamos à disposição. Ok. E a você, mulher, que está aí sendo vítima da violência, você não é obrigada a sofrer essa violência. Denuncie, tem os órgãos para te dar total apoio para que você possa ter uma vida mais feliz, mais tranquila. E na pessoa da doutora Ana, nós homenageamos aqui todas as mulheres. Parabéns e sucesso a todas vocês. Muito obrigada em nome de todas as mulheres. Obrigado. Eureli Alves fala de sua canção Chega. Sinta o sabor caseiro mais pertinho de você. Venha para o Gastro BQ Restaurante. Refeições preparadas com carinho, tão boa quanto a comida feita pela mãe. Com atendimento familiar e com uma localização privilegiada, o Gastro BQ Restaurante traz o melhor da tradicional cozinha brasileira para o seu dia a dia. São dezenas de opções no buffet self-service, servido de domingo a domingo. Ideal para seu almoço em família ou entre amigos. Agradar você, este é o nosso prato principal. Restaurante Gastro. Rua Moreira César, 52, bairro São José. Disque entrega 33 32 75 36. Barbacena prepara-se para sediar mais uma exposição especializada do cavalo Mangalarga Machador, que acontecerá de 10 a 13 de abril no Parque de Exposição. Será a 11ª edição do evento em mais uma realização do núcleo Campo das Vertentes do Mangalarga Machador. Eureli Alves lança a canção Chega, sua primeira composição autoral oficializada.
e fomos conversar com este cantor e compositor barbacenense para saber um pouco mais desta sua criação. A inspiração vem muito da vivência pessoal mesmo, de estar... a gente está passando esse momento agora também que é muito propício a gente poder precisar e sentir necessidade de falar sobre isso. E chega muito sobre esses silêncios que a gente vai guardando ao longo da vida, que de repente a gente sente a necessidade de falar sobre eles. E o resultado já tem sido muito legal para algumas pessoas que têm tido a oportunidade de ouvir, trocar figurinha, tem sido muito especial mesmo. E a música independente é resistência mesmo, para poder conseguir produzir a música. É um trabalho que envolve uma quantidade enorme de pessoas, que às vezes o público não tem noção de quanto que envolve isso. E eu estou muito feliz de estar, enfim, colocando esse bloco na rua aí. Como que está aí o Iureli, quando ouve toda essa canção agora já prontíssima para lançamento? Agora é só correr pro abraço mesmo e eu não vejo a hora de poder chegar o dia do lançamento mesmo. A gente vai ter um pré-lançamento agora domingo na sede do Instituto Curupira, às 7 horas, onde a gente vai ter uma exibição de um documentário e o pré-lançamento do clipe. Mas o lançamento oficial vai ser na terça-feira, na página Brasileiríssimos, que também foi outra oportunidade muito bacana que surgiu de poder lançar a música lá e o clipe lá. Bom, de onde surgiu o nome dessa canção, Chega? Na verdade, o nome, a princípio, eu tinha pensado em ser Alguém Aí, que é um verso da música. Mas o refrão é tão forte, tão emblemático com a palavra Chega, que não tinha outro nome mesmo para ser. Ela tinha que ser Chega. E tem tudo a ver com a mensagem dela mesmo, que é de dar um basta nessa intolerância e falta de respeito à diversidade, de modo geral. Quanto tempo assim você demorou para produzir essa canção? Bom, o processo de desenvolver a música já durou um tempo longo, assim, a gente gravou, na verdade surgiu a oportunidade de gravar para ser trilha de um curta-metragem, que a gente fez uma oficina que ano passado em Barbacena, que gerou o curta Anômalos. A história do curta foi desenvolvida durante a oficina e a música tinha tudo a ver com a história do curta que nasceu e acabou que a oportunidade de gravar a música nasceu daí. E a gente gravou no Rio, com a ajuda dos meninos do Brasilidade, que é o William Magalhães e o Lissim, que são músicos de Barbacena, a Fernanda Santana também. E aí depois é um longo processo para masterização, mixagem, que aí eu gravei as vozes aqui em Barbacena também, no estúdio do Fred e do Guilherme também. Então é um trabalho que envolve muitas pessoas e levou um tempinho aí, bem considerável. Para o artista, o compositor, o cantor, é a coroação de um trabalho? Com certeza não tem preço, quanto mais vai chegando a hora de chegar, o lançamento da música chega, é uma coisa que não tem preço mesmo. E quanto mais poder trocar com o público e ouvir a opinião deles também a respeito de como essa música chegou e tocou essas pessoas, não tem preço, não tem preço. Já tem mais alguma vinda aí no forno? 2019 eu estou programando algumas canções e a ideia, a princípio é fazer um CD, mas hoje em dia a velocidade é muito grande na internet e pede essa demanda de se lançar as músicas individualmente, então com certeza vai ter outras canções em 2019, se tudo der certo. Gravando nosso quadro de entrevista dessa semana, aqui no programa Resenha, nós vamos falar sobre a campanha da Fraternidade deste ano, que começou aí na quarta-feira. Todo ano a igreja lança um tema para um debate maior diante da sociedade, e este ano traz aí como tema Fraternidade e Políticas Públicas, e o lema: serás libertado pelo direito e pela justiça. A campanha da Fraternidade, ela existe no Brasil desde 1962, quando iniciou lá na cidade natal do Rio Grande do Sul. E depois, em 1964, foi estendida, a CNBB estendeu para todo o Brasil e continua aí promovendo uma grande reflexão. Nós estamos recebendo aqui hoje o Padre Danival, que da paróquia de Nossa Senhora da Piedade de Barbacena, para falar um pouco mais sobre esse tema, o que a igreja pretende abordando esse tema, políticas públicas. Obrigado, Padre Danival, por atender o nosso convite, estar aqui com a gente para levar mais informações à população. Eu agradeço a oportunidade da gente transmitir essa mensagem à luz daquilo que a CNBB nos convida durante a Quaresma, que é refletir a campanha da fraternidade, que todos os anos a igreja tem o cuidado de contemplar um tema. E o que motiva de fato a igreja a escolher um tema para a campanha da fraternidade é justamente suscitar nos fiéis uma consciência
de uma fé que tem uma inserção na vida social e despertar nas pessoas esse sentimento de fraternidade, ou seja, um problema social que fere a vida do nosso povo deve também tocar o coração de cada fiel. Portanto, a campanha da fraternidade, em um dos seus objetivos permanentes, é justamente esse, é suscitar em todos os fiéis essa consciência de uma fé inserida na sociedade e o espírito de fraternidade. E quando a igreja, este ano de 2019, apresenta para nós essa temática, fraternidade e políticas públicas, a igreja, ela quer também suscitar em todos os fiéis a consciência, primeiro, daquilo que é política pública, ou que são as políticas públicas, e ao mesmo tempo ter como objetivo geral que é motivar as pessoas a participarem não somente das políticas públicas, mas também tomarem consciência que nós podemos realizar políticas públicas, né? Que não é uma ação apenas do Estado, do governo, mas é uma ação conjunta de todos os cidadãos. Bom, e como que a igreja trabalha esse tema para levar essa reflexão diante dos fiéis? Bom, a igreja todos os anos ela lança um texto base, que é esse daqui, texto base, Fraternidade e Políticas Públicas, trazendo sempre um lema: serás libertado pelo direito e pela justiça. Esse lema ele se fundamenta no texto de Isaías 1:27. Então a igreja trabalha a campanha sempre apresentando um estudo do tema em 3 momentos: o ver, o julgar e o agir. O ver a realidade, o que nós temos hoje de políticas públicas. Então a igreja quer, durante a campanha, abrir os olhos dos fiéis. Primeiro, conhecer de fato o que são as políticas públicas. Depois, mostrar para os fiéis que é de responsabilidade nossa da igreja ter essa preocupação também com as políticas públicas. Se as políticas públicas nós entendemos como toda ação voltada para o povo, resgatando de fato aquilo que é de direito do povo, que garanta uma vida digna para o nosso povo, a igreja ela então se debruça sobre esse tema durante esse tempo da quaresma com várias iniciativas. Uma delas, por exemplo, é despertar em cada paróquia a oportunidade de estudar o próprio tema. Esse estudo se dá, seja a partir de grupos que a paróquia pode ser organizada, as pastorais, uma formação para todos os membros das pastorais, bem como organizar também mesa redonda, debates. E este ano, sem dúvida, eu creio que uma ação concreta que a gente pode trabalhar a campanha da fraternidade é envolver os próprios políticos mesmo, os vereadores, por exemplo, para discutir sobre o tema da campanha da fraternidade, envolver também os movimentos sociais, outras instituições, para que eles possam se comprometer com as políticas públicas. As pessoas não sabem o que é de fato política pública. Se é uma ação do governo, mas é a ação também do povo, de cada cidadão, a igreja quer, a partir deste ano da campanha da fraternidade, suscitar nos fiéis essa responsabilidade. Eu também sou responsável, não somente em participar das políticas públicas, em ser alguém que vai receber o benefício do Estado a partir de uma política pública, por exemplo, as políticas públicas voltadas para a área da saúde, né? Olha, todos nós somos beneficiários de todo o trabalho que o Estado tem que fazer na área da saúde, mas nós também somos sujeitos de articular, de promover uma ação em favor da saúde. Então, o Conselho, por exemplo, Municipal da Saúde, é uma instância onde o cidadão ele pode ter a sua participação nessa política pública. Nós não podemos simplesmente esperar de braços cruzados que o Estado tenha iniciativa de políticas públicas em nosso favor, mas despertar nos fiéis e nos cidadãos, nós somos corresponsáveis também na elaboração de políticas públicas. Então a igreja procura mostrar que todas as pessoas têm que estar participando desse Justamente, momento. Não é só daquele do deputado, do vereador que foi eleito, só eles que são responsáveis pelas políticas públicas. Não, todo ser humano, todo cidadão. Tem uma parte do texto base da campanha que fala assim, que chama atenção para o fato de que falar políticas públicas não é falar de política ou de eleições. O que o texto base quis mostrar detalhadamente sobre isso? Porque quando se fala de políticas públicas, as pessoas se afastam. Se afastam, porque o termo política
vem de politikos em grego, que significa o zelo, o cuidado para com a polis, ou seja, para com a cidade. Então nós podemos entender, quando falamos políticas públicas, pensar que é uma ação às vezes partidária ou levantar a bandeira ideológica de um partido, e na verdade não é isso. Quando fala de política, o pessoal logo pensa em eleição. Eu vou participar então das eleições. Sabe? Uma forma do cidadão exercer sua cidadania, sem dúvida, é o exercício da escolha do seu candidato, participando das eleições. Mas esta não é uma única forma. E nós não estamos falando aqui de política partidária, nós estamos falando de ação em favor da cidade, ou seja, em favor do povo. É toda ação que cuida de fato em garantir o direito do cidadão. Olha, se nós temos direito, por exemplo, à saúde, temos direito à educação, olha, como que esses direitos estão sendo garantidos pelo Estado e como nós conhecemos os nossos direitos nessas áreas, por exemplo, e como nós participamos também na reivindicação, na elaboração desses direitos. Então, por isso que o lema da campanha é esse: serás libertado pelo direito e pela justiça. Assim como lá na Bíblia nós encontramos o povo de Israel que se organiza, lá no Antigo Testamento, depois da experiência do evento Êxodo, da libertação da escravidão do povo no Egito. E o povo começa a se organizar em pequenas tribos, e depois o povo reivindica também uma organização semelhante a outros povos, a partir da monarquia, por exemplo. Ora, a palavra de Deus vai ser a luz que há de iluminar aqueles que deveriam governar o povo. Então o povo foi se organizando. Ora, nós temos que ter os direitos garantidos. Aquele que deveria governar o povo em nome de Deus deveria ter como presença a palavra de Deus para garantir vida digna para o povo. Ora, a igreja também, ela quer então, a partir desse tema de políticas públicas, abrir os olhos das pessoas e entender que o conceito de política é muito mais amplo do que nós imaginamos. A igreja vai entrar em política? Sim, não política partidária. Nós não vamos defender bandeira de um partido, porque a partir do momento que nós elegemos um candidato, seja para o poder executivo, para o poder legislativo, nós temos que ter consciência que aquele candidato ele está ali representando não o seu partido, está representando o povo. Portanto, nós temos que reivindicar daquele candidato que se preocupe com o bem comum. O que é comum às vezes as pessoas no âmbito da política agirem? Aí eu vou atrás daquele vereador que vai resolver o meu problema, o meu problema de saúde. Eu vou atrás daquele vereador, que aquele vereador vai resolver o meu problema. A gente tem que se perguntar, aquele vereador que foi eleito, ele está preocupado com a saúde de indivíduos que ele sabe que depois vai votar nele, ou ele está preocupado com o bem comum? Então, políticas públicas é um olhar mais comum, ou seja, é garantir o direito e o bem comum do cidadão. É isso que a igreja vem este ano, trabalhando esse tema da campanha da fraternidade. Então, durante toda a quaresma, vai ter essa reflexão, durante as missas se fala sobre o tema, as músicas na maioria das igrejas também são da campanha da fraternidade. No caso da Paróquia da Piedade, já aconteceu uma formação que foi aberta à população voltada para isso, e durante esses 40 dias também vai ter a Via Sacra, que é voltada para a questão do tema da campanha. Então são várias atividades, hoje a população pode estar participando para se inteirar um pouco mais sobre o tema. Sem dúvida, ou seja, as orações populares que nós fazemos durante a quaresma, elas estarão voltadas para o tema da campanha. É uma forma da gente olhar para o tema da campanha da fraternidade, não só conhecer, mas rezar também e despertar nos fiéis justamente uma fé comprometida com a questão social. Porque a nossa fé, ela não é vivida no individualismo, só eu e Deus. A minha fé tem uma inserção também na sociedade. Então, refletindo o tema da campanha em oração e nas diversas atividades da igreja, nós queremos despertar nos fiéis também esse compromisso para com as grandes questões sociais. E as políticas públicas é a forma assim, democrática do cidadão participar, de fato, do exercício da sua cidadania, do poder do Estado também, porque se falamos de democracia, é sinal que o poder emana do povo. Ora, então, qual é a instância que garanta, de fato, a participação do povo?
Por isso, eu creio que nós queremos também, não só dentro da igreja, mas a campanha tem que sair da igreja. Por isso, nós queríamos muito, e eu já fiz esse pedido a um dos vereadores, que houvesse uma audiência pública na Câmara Municipal para a gente debater esse tema. Ou seja, como que o nosso município, por exemplo, de Barbacena, organiza e incentiva os conselhos paritários, né? Quantos conselhos paritários nós temos organizados, de fato, em Barbacena? O que eu saiba, nós temos o Conselho Municipal de Saúde, né? E a maioria dos municípios, às vezes, organiza também o Conselho Municipal da Adolescência. Barbacena tem o direito de criança e adolescente. Criança e adolescente. Agora, e os outros conselhos? O Conselho Municipal do Idoso, por exemplo, né? O Conselho Municipal de Educação, eles têm, de fato, uma autonomia enquanto personalidade jurídica, em uma instância onde está, de fato, ali representado o poder público e o poder civil. Então, como que esses conselhos eles estão já organizados aqui no nosso município? Então, esse debate é importante a gente abrir. Esses conselhos que têm a participação da comunidade, é a questão da política pública mesmo, de você estar ali participando, e é isso que a campanha da fraternidade leva até as pessoas. Você tem que participar. Não adianta, eu fui lá, votei e cumpri meu papel, agora não é mais comigo. Eu espero daqui 4 anos, vou lá e cumpro o papel de novo. Não, é o tempo todo essa questão da política pública, né? E participar, incentivar as pessoas a se inteirar. O que nossos vereadores estão votando em favor do nosso povo? Marcar presença, né? Porque às vezes os vereadores estão votando interesses deles ou interesse do povo? É o interesse do seu partido ou o interesse de fato do bem comum? Então nós temos que despertar nos fiéis, nos movimentos sociais, nas instituições, na organização que tem nos bairros, por exemplo, associações de bairro. Olha, nós temos que ter uma presença também no âmbito das políticas públicas, não só na receber, reivindicar políticas públicas para o povo, mas participar delas também, das sugestões, né? Participar, por exemplo, quando a Câmara organiza ou promove uma audiência pública nos bairros. Será que nós participamos das audiências públicas para discutir algum problema social, né? O povo quer reivindicar os seus direitos, e isso é importante, mas o nosso dever também de cidadão, que é iluminar e ajudar também aqueles que nós votamos a exercer o poder em favor do bem comum. E a igreja esse ano convida as pessoas, os fiéis, a participarem dessa discussão toda da política pública, e a campanha traz como fundamento a dignidade humana. É o ponto-chave de todo esse trabalho da campanha da fraternidade. Sem dúvida, porque se as políticas públicas elas devem preocupar em garantir o direito e a justiça, olha, o direito de cidadão de ter uma vida digna é o fim último de toda política pública, né? Ou seja, aí seja na área da educação, na área da saúde, na área da segurança, na área da juventude, por exemplo, políticas públicas voltadas para a juventude, políticas públicas voltadas para o idoso, políticas públicas voltadas para a economia, políticas públicas voltadas para a ação social. Por exemplo, aqui em Barbacena, quantos moradores de rua nós temos? O que de concreto nós temos de políticas públicas voltadas para os moradores de rua, né? Para as pessoas que estão passando fome, né? Na área da educação, mesma coisa, na área da saúde, e assim por diante, né? Ou seja, são várias as áreas que nós podemos cobrar políticas públicas, participar e elaborar. Para quê? Para que os mais sofridos, como diz aqui o texto da campanha, aqueles que mais necessitam, os fragilizados, né? Os vulneráveis, que esses sejam contemplados nas políticas públicas, né? Então a política pública visa garantir de fato a dignidade de quem? Dos mais vulneráveis, dos mais empobrecidos, dos mais necessitados. Muito bom. E aqui fica a pergunta, né? O que você tem feito para melhorar as políticas públicas da sua cidade, do seu bairro, de onde você está? Padre Danival, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, né, falando de um tema tão importante que é da campanha da fraternidade, e vocês podem aí estar procurando na sua paróquia, que com certeza vai ter algum momento estar refletindo um pouco mais sobre a campanha da fraternidade. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço a oportunidade e digo que a campanha está sendo refletida também em vários subsídios, né? Eu acho que é bom completar isso, na catequese, nos grupos de reflexão. E, inclusive, esse ano há uma novidade nos subsídios que a CNBB elaborou, que são subsídios voltados para os universitários.
Eu digo isso porque eu estou como assessor arquidiocesano da pastoral universitária e a gente tem começado a articular esse trabalho aqui em Barbacena e também nós temos esse material para chegar junto aos universitários o tema da campanha, essa reflexão. Que Deus então abençoe a todos nós, que essa campanha possa colher o fruto esperado para a nossa cidade e para o bem comum do nosso povo, que é despertar nos fiéis esse compromisso da sua cidadania em favor das políticas públicas. Bom, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser.